Agora tá, né? Começou, Rubens. Começou. Então, boa noite a todos, né? Quem está aqui reunido hoje, dia 18 de agosto de 2021, para mais uma reunião, mais um encontro, né? Sobre a vida e a obra de Francisco. E hoje a gente vai ver a segunda parte do vídeo que nós começamos no encontro passado. E eu lembro que nesses últimos encontros nós temos assistido Francisco falar dos princípios fundamentais da Universidade do Coração e que ele temia, né? Ele fala nos vídeos da preocupação dele, né? Sobre assim os riscos, inclusive de descontinuidade do projeto após a sua morte. Daí todos os cuidados que ele estava tomando de preparar as pessoas para que tudo fluísse como mais ou menos fluiu, né? Então, no vídeo que a gente começou a assistir no encontro passado, lembrando que ele foi gravado no dia de Natal, né, no dia 25 de dezembro de 2019, e esse vídeo foi, como nós vimos, a última celebração de Natal de Francisco, onde praticamente ele conclui esse tema da Universidade do Coração e deixa claro que ele tinha completado a sua missão. Ele ali com 69 anos ainda manifesta a sua ignorância frente a tanta coisa que a gente precisa conhecer, e quanto mais conhece, mais a gente sabe que falta conhecer, que essa é a experiência com o Atman, né? Então, aliás, com relação a esse tema da experiência com o Atman, eu queria deixar como sugestão para as pessoas, e para quem não teve a oportunidade ou não esteve conosco, né, que eu recomendo fortemente para que a gente reveja o vídeo número 27 dessa série, porque ali contém a descrição de uma das experiências de Francisco com o Atman. Essas experiências onde ele tem, assim, a gente percebe que ele está naquele estado de êxtase, né? Então, esse é o vídeo 27. E foi nesse vídeo, inclusive, foi nessa data, foi por essa ocasião, dessa experiência que ele estava vivendo, que ele me fez o convite para produzir este memorial, ou essa parte do seu memorial, só que a gente não sabia ainda o formato e nada. Foi simplesmente um convite e a gente conversou um pouco sobre a parte de conteúdo, o que ele achava importante, né? Esse pedido, eu acho que falei num outro vídeo, né? Ele aconteceu no dia 30 de dezembro de 2010, né? O Francisco viveu praticamente esse dia todo numa espécie de transe místico, né? Uma espécie de comunhão mesmo com o fogo do coração. E essa reunião, eu acho que também já mencionei, estava presente o Márcio, nosso colega que inclusive da Polícia Federal, né? Então, e um pouco sobre esse tema, eu também descrevi no livro blog, né? Tem um artigo chamado Um pouco sobre a arte de despertar para o coração, onde eu comento um pouco sobre essa experiência. Eu não sei nem se não valeria a pena eu ler talvez um parágrafo ou dois antes de passar para o vídeo, para mostrar que existe um certo encaminhamento, assim, né? Porque aqui estava surgindo, nesse vídeo que nós estamos assistindo, estava surgindo essa ideia de reservar o dia 25 como um dia de ação de graças, ou seja, um dia para a gente, de fato,
viver pelo coração, dar graças por tudo, né? E dessa forma a gente está se preparando, enquanto grupo, enquanto todos que estivessem refletindo sobre esse tema nesse dia, né? Sobre a Universidade do Coração. Então, essa experiência foi no Natal de 2019 e eu tinha escrito um pouco antes. Eu vou ler aqui do livro blog, acho que eu não preciso compartilhar, ou eu posso compartilhar, não sei o que é melhor. Eu vou compartilhar e leio, assim a gente pode ler junto, né? Deixa eu ver se eu faço isso. É rápido, não quero perder tempo com isso, não. É porque tem a ver com esse tema mesmo, sabe? Então, eu estava exatamente refletindo sobre isso, né? Pronto. Então, eu vou ler aqui um pouco sobre a arte de despertar para o coração. Esse artigo relaciona a experiência que eu vivi em sonho em 31 de janeiro de 2018, ou seja, antes desse vídeo que nós estamos vendo de Francisco, pouco antes, né? Com aquela vivida pelo irmão Francisco em novembro de 2019 e comunicada aos membros do Shuddha Sabhatma e da Grande Síntese no início de dezembro. Foi quando surgiu o Dia de Ação de Graça, né? Então, o irmão Surya foi instruído a orientar os membros da instituição para reservarem o dia 25 de cada mês como o Dia de Ação de Graças, destinado à reflexão sobre a espiritualidade universalista e laica do Shuddha Yoga, estabelecido na Bhagavad Gita. Esta pode ser traduzida como a arte e a ciência do estabelecimento da sintonia fina com as diversas frequências das ondas de amor do Espírito Universal, transmitidas a partir da rádio cósmica, presente em nosso próprio coração. Na rádio coração estão todas as faixas de frequência, desde os reinos das paixões inferiores, de base material, até os mais elevados estados de comunhão e unidade com a fonte da vida. Simbolicamente, o coração é tanto a sede da consciência egóica e material, com toda a carga genética das paixões inferiores, como da consciência universal e pura, o Atma, origem da vida e dos sentimentos intuitivos superiores. Na medida em que elevamos a qualidade de nossas ações, as vibrações do nosso ser sintonizam as frequências superiores da rádio cósmica do coração, que é como Francisco gostava de chamar, né? Do mesmo modo, pensar em coisas inferiores estimula as frequências de medo, vingança e demais paixões menos nobres. Temos que aprender, portanto, como operar o controle remoto desse aparelho de rádio para acessar as faixas dos sentimentos superiores do espírito e viver em estado de perfeita alegria, ananda, e graça, samadhi, né? Então, vou ler o último parágrafo que falta aqui agora, que é só a experiência. Era a madrugada da lua cheia do dia 31 de janeiro de 2018, a superlua azul de sangue, quando eu tive uma experiência espiritual que me revelou como retratar a vida de Francisco Barreto, irmão Surya, um autêntico Shuddha Yogi contemporâneo. 2 semanas antes, no dia 16 de janeiro de 2018, durante a celebração da cerimônia de Mitradeva, eu já havia recebido a confirmação espiritual de que deveria documentar a vida e obra de Francisco, conforme ele mesmo me pedira, havia alguns anos, durante aquela sua experiência de êxtase místico, presenciada por mim em 30 de dezembro de 2010. Agora, sentia que encontraria a forma correta para tratar do processo da ascese mística
de Francisco. Aí eu atualizei aqui, ó, entre parênteses. Veja a série Surya Charita, iniciada em 22 de julho de 2020, que é essa série que nós juntos estamos construindo, né? Então, eu queria ter feito esse primeiro preâmbulo antes de compartilhar o vídeo de Francisco. E hoje eu vou fazer uma coisinha diferente dos encontros anteriores, que eu não vou colocar Francisco entoando um mantra, porque durante o vídeo que nós vamos assistir hoje, logo no início, já existe um tempo assim dedicado a um canto devocional, né? Que de tão sublime não precisa de outro para vir junto. Então, eu achei que não era necessário. Então, eu vou agora compartilhar esse vídeo de Francisco, mas hoje eu estou com aquele velho problema que, de novo, quando eu compartilho direto do meu Drive, a internet um pouco fraca, ele não está entrando. Eu vou tentar mais uma vez. Se ele não entrar, eu vou ter que compartilhar direto do tocador, né, do que toca os vídeos aqui. Mas aí, nesse caso, o som fica um pouquinho pior, depois eu corrijo, mas como o som dele está bom, tenho a impressão que não vai haver prejuízo para a compreensão de ninguém. Mesmo assim, eu quero ver se consigo abrir o vídeo. Deixa eu ver aqui se eu consigo. De fato, não está indo. Eu não vou insistir muito para a gente não perder tempo, né? Então, eu vou fazer a outra opção mesmo, que é... Deixa eu só mudar o microfone aqui para trás. Eu vou compartilhar por esse outro modo. Só me levanta a mão se o volume está bom, porque eu tenho como aumentar ou diminuir o volume daqui, tá? Eu vou compartilhar aqui, então, de novo. Aqui agora. Vou compartilhar a tela. Vou aproveitar para fechar a janela aqui de casa, porque está tendo o jogo do Flamengo. Rubens, o seu som está falho. Não está escutando, não. Peraí. O som estava falho porque eu tinha virado o microfone para trás, mas aqui ele vai ficar bom. Eu digo assim, só me dá um minutinho, eu vou fechar a janela, porque tem jogo do Flamengo, e pelo jeito vai ser um gol a cada 5 minutos. Então, pode atrapalhar um pouco a gente aqui. Eu vou fechar a janela e vou compartilhar. E aí eu vou passar o microfone para trás, que é para poder ver se eu pego direto o som da caixa de som do vídeo de Francisco. Mas já estão vendo a tela compartilhada, não é isso? Já. Tá. Só um minutinho. O som tá bom para mim aqui. Melhorou, Dagoberto? Sim, Cássia. Só me diga o volume se tá bom, tá certo? Não só aqui, mas também aí no Skype, né? Estou vendo ali Alexandra, Bruno, Alexandre, Rubens, Cássia, e esse mundo de gente, né? Que está aqui. Bote ele ali pela janela, por favor, viu? Porque não é possível escutar uma palestra com um gato na mão, não.
Pronto. Eu já reconheço a manifestação dessa graça. E é quase como se eu pudesse dizer que a graça se manifesta como esse diálogo do coração entre um Krishna e um Arjuna, e eu estivesse ali como o Sanjaya, aquele que está testemunhando e que reporta isso para que isso possa chegar às pessoas. Então, quando você manifestou a sua intenção de iniciar esse dia de ação de graça, eu tirei o meu dia para refletir sobre essa perfeita alegria que é o satsanga do dia de ação de graças. E fazendo essa reflexão, aí chego próximo daquilo que eu acho que eu gostaria de compartilhar hoje com o grupo, né? Fazendo essa reflexão, eu experimentei de uma pequena graça, não sei se posso chamar assim, ou de um pequeno entendimento do que é a perfeita alegria franciscana, que é um estado de Ananda, que eu acho que São Francisco chegou a experimentar e falar sobre isso para Frei Leão. Então, eu escrevi um pequeno texto sobre isso, que eu acho que não vale a pena me deter agora, mas eu queria ler essas linhas finais do texto, que diz assim: aconteceu certa vez, entre São Francisco e Frei Leão, um diálogo tão sagrado e Shuddha que a própria natureza parece ter se ocupado de preservá-lo sob a forma de uma sublime canção do Senhor, uma verdadeira Srimad Bhagavad Gita, conforme pode-se ver e ouvir mais abaixo. Estou falando desse textozinho que eu escrevi, né? No século XIV, um frade franciscano de Florença, de origem incerta, traduziu do latim e adaptou o texto baseado nos escritos denominados Actus Beati Francisci et Sociorum Mejus, sobre a vida de São Francisco, e que passou a correr no mundo com o nome de Fioretti. Esse texto contempla uma descrição desse diálogo entre São Francisco e Frei Leão, transformado no hino Perfeita Alegria pelo Frei Luiz Carlos Sussim. Então agora, quando a Universidade do Coração realiza esse seu segundo satsang, mas na verdade o primeiro satsang conjunto de ação de graças, nada mais propício do que reproduzir esse diálogo, esse hino de louvor ao estado de Ananda, que também inspira a Universidade do Coração. Eu tenho no meu texto reproduzido esse hino, mas eu acho que melhor do que eu declamá-lo é eu propor ao grupo ouvi-lo. Então, se alguém quiser acompanhar no meu blog, lá no final do texto da minha última publicação, quem quiser acompanhar o hino, ele aparece lá. Mas aqui eu vou só mostrar agora esse hino para vocês. Tá certo? Pergunto se dá para ouvir bem, tá? Deixa eu começar aqui. Uma coisa
será que eu posso... Porque esse hino é tão maravilhoso, Francisco, e é uma coisa que me tocou tanto. Eu sei que você queria uma coisa vinda de dentro, mas eu queria muito compartilhar isso que nós vivenciamos aqui. Se eu enviasse o link agora, será que Sidney colocava aí para todo mundo ouvir esse hino? Posso fazer isso? Não é que eu não estou entendendo a linguagem. Você quer mandar como, Rubens? Eu te mando o link do YouTube e você coloca para todo mundo. Pode ser? Cai a tarde de inverno impiedoso e Francisco e Leão sobre a neve caminham. Vão tornando a Santa Maria com fome e com frio ao final de outro dia. Frei Leão vai na frente ligeiro, Frei Francisco o chama e diz: Frei Leão, toma nota se queres saber o que é a perfeita alegria. Se nós tivermos a graça de Deus, de pregar o Evangelho e a cruz, de por almas e centros pudermos levar a Jesus, e convertermos os homens à fé, até mesmo de mau coração. Rei Leão, isto ainda não é a perfeita alegria. Imagine, Leão, que Jesus tenha dado a graça de a todos curar, de fazer aos cegos e aos coxos andar, surdos ouvir e mudos falar, e que até os rebanhos fugissem ao comando de nosso olhar, e que os mortos nos ressuscitassemos. Isto não é a perfeita alegria. E se falássemos todas as línguas, com o dom de bem comunicar, transformando os reinos da terra em reinos de paz. E se soubéssemos toda a ciência e os segredos da terra e do mar, Rei Leão, isso ainda não é a perfeita alegria. Mas então, Pai Francisco, o que é a perfeita alegria? Ao chegarmos ao nosso convento e batermos depressa esperando entrar, e o cordeiro do lado de dentro, ao invés de abrir, pois-se assim a falar: quem sois vós que assim importunos, nesta hora nos incomodais? Somos nós, teus irmãos, Rei Leão e Francisco, que chegam e querem entrar. E verão se o porteiro disser que é mentira e que nada abrirá, que encontremos outro lugar em um canto qualquer. E se nós, diante da porta fechada, sob a noite e a neve que cai, conservamos a paz, isso é a perfeita alegria. Mas se nós insistimos em cantos que abram e tenha piedade de nós, pois com fome tão necessitados na noite não
Rubens. Francisco, aqui eu acho que só vocês aí ouvindo, porque aqui só ficou um ruído muito ruim. Eu acho que ninguém ouviu nada. Então, eu peço desculpas para quem está no Skype, mas de qualquer maneira tem o link. As pessoas podem ouvir pelo link. Porque para nós não foi possível ouvir. E eu não tenho esse dom de cantar, por isso que eu achei que tinha que compartilhar. Porque para mim esse diálogo é um diálogo que você vivenciou no passado e você trouxe para fazer desse diálogo a sua vida no presente. Foi essa a minha experiência. Então, quando eu ouvi essa música, eu entrei num estado diferente, porque a impressão que eu tinha é que eu estava vivendo a sua vida. Essa foi a minha... Por isso que eu quis compartilhar e não quis mexer nem com os versos, nem com a melodia. E por isso que queria compartilhar com o grupo, porque era isso que eu estava vivendo dentro de mim. Mas, infelizmente, o grupo não pôde ouvir. Então, numa outra oportunidade, inclusive no blog eu tenho a letra, se alguém tiver interesse, tudo certinho. Ô Rubens, nós aqui escutamos perfeitamente, viu? Não teve barulho algum, tudo muito claro. Eu acredito que todos entenderam, sabe? Que o conteúdo desta mensagem é verdadeiramente a perfeita alegria, e ela foi percebida já naquela época, 800 anos atrás, graças à energia maravilhosa daquele ser que fez vibrar o seu coração e me possibilitar compreender. E eu tenho certeza que nessa vida, eu acho que a única coisa que eu falei, que eu preguei, que eu convidei todos, você acompanhou parte da minha vida, né? E sabe que foi isso. Eu não sei, sinceramente eu não sei como é que você teve acesso a esse poema maravilhoso, mas eu tenho ele na cabeceira da minha cama como regra de vida, sabe? E ele é o norte que me orienta. Eu tentei passar isso para todo mundo. Tem muitos anos já, muitas dezenas de anos que eu tento passar isso. Me parece isso a quintessência do Dharma eterno, mas ainda hoje, Rubens, é uma coisa muito difícil de comunicar isto. Muito difícil. Parece que eu estou falando uma outra língua. E porque eu tenho nesta vida procurado todos os meios para fazer as pessoas compreenderem o teor interno da energia que deles promanam quando executam as suas ações.
eu tenho estado nos últimos dias com uma sensação estranha de falência, porque não consegui, de jeito algum, apesar do grande esforço, transmitir isso às pessoas. É como as pessoas se achassem no direito de cometer ações, achando que não estão cometendo nada. Numa atitude extremamente infantil, obram de maneira tão inferior que é parte deste caos que nos rodeia, mas ninguém compreende isso. Ninguém compreende isso. Eu vou lhe contar uma história. A você e a todos que estão aqui, que eu acho que isso essa graça eu compreendi no passado, como você sabe disso. Tem 800 anos que isso se passou e ainda é uma coisa vívida dentro de mim. Mas se passou aqui na fazenda, no último final de semana, uma coisa muito interessante. Eu sei que é chocante o que eu vou falar, mas eu vou falar. Uma criança que faz parte de um projeto da fazenda. Essa criança chegou à fazenda às 10 horas da manhã. E essa criança é uma criança que nesta vida já sofreu imensamente, ao ponto de que, por questões de natureza kármica, a mãe o espancava diariamente e nem ela mesma sabia por que espancava. De repente, ela expulsa a criança de casa e a criança foi morar com o pai, que é casado com uma outra mulher. E essa criança chegou atrasada aqui na fazenda às 10 horas da manhã. E essa criança foi negado a ela uma série de coisas. Até de cortar o cabelo, que é uma coisa que normalmente se faz. Mas por ela ter chegado às 10 horas, nem cortar o cabelo dela quiseram, para impor a ela uma punição em nome da educação. E eu sei que às 10h30, essa criança foi me procurar lá no sábado, sozinho. E eu conversei com ele e eu disse a ele: rapaz, eu acabei de passar por uma coisa aqui no meu olho direito, na qual eu estou quase cego. E eu tenho absoluta certeza que
que o acidente que eu sofri no olho foi movido por essa ação de algumas pessoas. Escute, ele disse: seu Francisco, seus ouvidos estão bons? Eu digo: estão. Eles estão, deixa eu contar, não precisa ver não. Aí me contou a história, que tinha chegado aqui às 10 horas, porque a madrasta tinha prendido ele dentro de casa, que era para ele chegar atrasado aquele novo projeto e mandar ele embora. Rapaz, essa criança me dizia isso chorando. Eu disse: se você procurou algumas pessoas da instituição que fazem parte do projeto, ele me disse que tinha procurado e que houve uma luta entre aqueles que acreditavam nele e outros que não acreditavam. Finalmente, essa criança chorando me contou essa história. E você sabe, né, Rubens, que faz parte do meu Dharma nessa vida absorver todas as coisas da instituição que você sabe que qualquer instituição passa. Já tem 50 anos. Absorvi a vida toda verdadeiros atos de atrocidade para viabilizar a existência dessa instituição. Mas agora que me encontro debilitado, essas coisas me atingem e eu como que perdi a capacidade de digestão, a capacidade de processamento dessas coisas. E eu, um dia desse, disse numa reunião que eu não conheço ninguém nessa terra que vomitou tanto e teve tanta da diarreia como eu. Que no passado a forma de processamento era essa. Eu ia para o sanitário, vomitava às vezes um vômito preto, podre. Resultado das ações humanas. E que as pessoas geradoras dessa energia que eu absorvia nem sabia que tinha se passado. Entendeu? Nem sabia. E assim foi minha vida toda. Mas agora, de um tempinho para cá, eu perdi essa capacidade, porque os mestres me avisaram de 3 meses para cá que eles não mais continuariam protegendo os membros da instituição, para que a gente alcançasse esse estado sublime de viver conscientemente, ou seja, sabendo o fruto das nossas ações. Eu avisei a todo mundo, recebi a notícia, transmiti o recado a todo mundo, mas eu sinto as pessoas incapazes de compreender isso. E vejo as pessoas cometerem ações de uma virulência tremenda, e que as pessoas nem sabem que cometeram. Está incluído todas as pessoas.
Não conheço ninguém da instituição que não esteja incluído. Mas esse momento da instituição demonstra o amadurecimento da nossa instituição. Porque nos foi confiado este passo que eu nunca vi na minha vida, em lugar nenhum. Porque se isso fosse submetido a todos os seres, é como me disse Srianantran, a Terra não duraria mais do que 10 minutos. Ela morreria engolfado nas próprias misérias geradas pelos seres humanos. E eu acho que começamos há 800 anos atrás isso que você conseguiu aí acessar, não sei como, esse tal Dr. Google é meio fofoqueiro, não sabia que você tinha acesso, poderia ter acesso a isso. Mas já naquela época, o ensinamento maior daquela criatura era que mesmo numa situação extrema como aquela, a gente estando chegando de uma viagem longa, num dia de inverno rigoroso, chegarmos na porta da nossa casa e batermos na porta e de lá de dentro vir uma voz de um irmão que nos negou de abrir a porta e que nós deveríamos viver ou terminar aquela noite em qualquer lugar, menos lá dentro da nossa casa. E eu aprendi com aquela criatura isso que você conseguiu identificar, que mesmo uma situação extrema como essa, nós deveremos transcender. E se alcançarmos a transcendência, esta é a verdadeira alegria. E eu, que estou assim, achando, sempre nos últimos tempos, que estou terminando meus últimos dias, tenho estado assim, extremamente triste, porque gostaria de transmitir isso à instituição. Ou seja, que cada membro tivesse consciência dos seus pensamentos, de suas emoções, de suas ações, e quanto esses pensamentos, emoções e ações e verbalizações destroem a humanidade. E se não fossem os mestres, os grandes vigilantes da nossa vida, os grandes vigilantes protegendo a nossa vida, nós todos morreríamos engolfados na nossa miséria. Então eu quero dizer a você que a escolha desse poema, que em verdade foi um diálogo, como o Gita, né? É um diálogo, um poema que se transformou numa escritura sagrada, um simples diálogo. E você comparou aquele diálogo, porque a intenção daquele diálogo, a síntese é a transcendência. Essa é a verdadeira alegria e o diálogo entre o Senhor Krishna e Arjuna. Não é outra coisa senão um diálogo ensinando a se alcançar a transcendência maior. Que o amor não pode brotar em outro ambiente senão nesse ambiente de compreensão.
Olha, eu vinha chegando agora aqui no templo para vir para essa reunião. E alguém botou no paredão aqui do templo 2 cartazes bem grandes. O primeiro, um banner bem grande, escrito assim: colabore com a não violência no mundo. Não minta. Repare, viu? Colabore com a verdadeira não violência. Não minta. Mais adiante tem outro banner, também foi deixado lá no muro para todo mundo que passasse pelo oitão do templo ler. Lá está escrito: colabore com a não violência. Ame e compreenda. Rapaz, me deu uma indignação tão grande que quase que eu pego aqueles 2 cartazes e trago para aqui embolado assim, olha. Como é que uma pessoa teve coragem de colocar aquilo lá se não vive? Para que aqueles cartazes lá? Não vive. E botou lá, de enfeite, aquilo lá. Rubens, eu e você já nos desentendemos muito na vida por conta dessa má compreensão do que eu falo praticar. Mas parece que nos últimos tempos nós estamos chegando para uma concordância. O que eu falo de que se alguém tivesse me consultado e dissesse: Francisco, bota aqueles cartazes ali, eu diria: não, toque fogo. Não bote, porque eu não conheço aqui ninguém com autoridade de botar aquele cartaz ali. Porque, teoricamente, aquilo existe, mas na prática, aqui dentro dessa instituição, que para mim, é a quintessência de tudo que se pratica de religião no mundo. Mas, ainda assim, eu sou exigente com essa questão da prática. Da prática. Eu não admito, quando eu sair daqui, a primeira coisa que eu vou fazer é rasgar aquela porcaria, porque aquilo é uma porcaria. Aquilo não é nada, porque aquilo não tem vida. Aquilo é um pedaço de lona, de plástico, que foi impresso essa coisa maravilhosa. Colabore com a não violência, não minta. Aí eu olho para essa sala e digo: tem 50 anos que eu falo, quem é que aqui não mente nessa sala? Então não me pregue cartaz lá fora. Se esforce primeiro para depois botar aquilo lá fora. A fazenda, Rubens, está linda, toda enfeitada de luzes por tudo que é canto. Há poucos anos atrás, eu achava isso tudo muito lindo. Hoje, não acho mais. Por onde eu ando, é luzes por todo canto, mas está tão enfeitada. E a palavra certa é essa: a fazenda está enfeitada. Eu gostaria que não fosse enfeite. Eu gostaria que aqui estivesse as luzes do conhecimento Suda vivido. Para mim, olha, eu arrancava essas luzes todinhas da fazenda. E eu tenho certeza que eu estaria oferecendo a vocês da instituição o maior exemplo. É deixar a fazenda mergulhada e o mundo mergulhado naquilo que verdadeiramente ele deveria estar.
A gente passa pelo povoado próximo da fazenda e a gente vê todas as casas com mesas fora das casas, cerveja nas mesas, as casas todas enfeitadas, os donos das casas, todos eles, todo ano, têm o cuidado de pintar as casas nessa época. É uma zoada dentro do povoado. O povoado é festa. Eu tive lá hoje de tarde. Mas será que existe alguma diferença entre o povoado e a fazenda? E é preciso que tenha diferença. Sabe por quê? Aqui na fazenda tem uma pessoa que tem 50 anos que ensina. E o povoado não tem. Então aquilo é mais do que suportável para o povoado. É mais do que compreensível para o povoado. Mas para nós, não é compreensível. Não é possível a gente alimentar a teoria na vida das pessoas todas da instituição. Nós nunca chegamos para essa concordância, é isso que eu quero dizer. Rubens, nós não podemos nos enfeitar do lado de fora. Nós não podemos estar aqui de cabelo raspado, de barba feita, com uma camisa altamente significativa a sua cor, com uma calça de cor branca, sem viver. Eu quero ver quem é que aqui dentro me acusa de não honrar essa camisa aqui, olha. Eu quero ver quem é aqui dentro, que essa camisa significa renúncia e entrega a Deus. Eu quero ver quem é que tem coragem de levantar a voz aqui e de dizer, isso é um enfeite na sua vida. Ninguém tem coragem. Ninguém tem coragem de me dizer isso. Sabe por quê? Porque você próprio sabe que eu, desde o dia que você me conheceu, há 50 anos atrás, eu me esforço, vivo. Eu não sei, tem horas que minha cabeça só falta sair os pedaços de tanto esforço que eu faço. Mas é uma coisa, eu tenho que dar esse exemplo ao mundo. Eu tenho que dar esse exemplo ao mundo. Eu não posso compactuar com esta patifaria. Uma patifaria. A uma altura dessa, isto é uma patifaria. Agora mesmo que estou falando com você, eu estou tendo, agora, instantaneamente, eu estou tendo um começo de derrame. E na minha boca está, do lado direito, a saliva, sem eu conseguir sustentar. Não me incomoda. Eu não me importo, nem vou deixar de falar e nem vou me embora. Foi uma fala muito forte de Francisco, e porque ele fala sobre a sua morte, ele fala sobre a sua doença, ele fala que todos nós na instituição, na verdade, temos uma parcela aí que nós contribuímos para essa doença, porque ele vomitou, inclusive, teve diarreia, com tanta miséria que ele processou das nossas vidas para salvar a instituição. Ele conta a história ainda da desilusão dele com a própria instituição e com o fracasso dele no final da vida, dele saber que ele já estava para falecer e um menino de 10 anos é tratado pelos membros da instituição de uma maneira que para ele não seria mais compreensível.
Ele fala que a fazenda não pode ser bonita e está cheia de enfeites, como povoado e de luzes, né? Não adianta ela estar linda se a gente não vive isso na prática, né? Ele me citou como exemplo, porque de fato eu tinha esse embate com ele, que eu não tinha essa compreensão da prática, e assim eu fui conhecendo isso aos poucos, né? Ele fala de tanta coisa, e na verdade ele terminou dizendo que ele já não conseguia mais fazer esse papel de ser essa draga, né, para lidar com o esgoto da humanidade, e que ele estava adoecendo. Os mestres tinham dito para ele já que iriam se retirar, ou seja, estava anunciando que a missão dele estava terminada, né, e que nós ficaríamos expostos às consequências das nossas próprias ações, para que nós amadurecêssemos e tivéssemos esse poder, né, de levar em frente as coisas, experimentando o efeito dessa lei de ação e reação, né? E ele termina ainda dizendo que naquele exato momento, em função, sei lá, inclusive da decepção dele em preparar um dia de ação de graças, né? E ver enfeites teóricos pendurados na fazenda, né, com os cartazes, né, ou com a emoção de todo encontro, ele dizendo que estava vivendo um derrame, que mesmo assim não ia se afastar do seu trabalho. E o interessante, aí isso eu digo por mim, não sei pelos outros, né? Eu ouvia tudo isso, eu nem sonhava que fosse tão sério. Ainda mais que eu estou longe, não estou muito próximo, né? Achar, daqui a 6 meses ele está bom, a vista vai operar e recupera. E imagina que tudo que ele está dizendo é. Quer dizer, era sério, mas a gente não entendia isso. E agora, quando eu vejo de novo o vídeo, eu falo, não é possível, como é que eu não ouvi? Ele está dizendo com todas as letras o que é que fazia com que os nossos ouvidos ficassem surdos e os nossos olhos ficassem cegos. Porque quando eu vejo o vídeo agora, meu Deus, ele avisou que estava indo embora. Avisou, né? Então, mas eu não quero me estender muito, porque essa parte agora é do grupo. Então, queria passar a palavra para quem quiser. Somos poucos. Enquanto nós formos poucos, não precisa assim ter uma regra muito específica. Só vou pedir para as pessoas não se estenderem nos comentários para dar tempo de todo mundo falar. Mas quem quiser pode abrir e tomar a palavra. Quem quer começar? Se não, convido alguém para iniciar assim. Eu vou falar alguma coisa aqui, Rubens. Procurar ser sintética. Olha, esse hino começou, né, com este hino maravilhoso, que eu me emocionei tanto que eu me segurei, soluçando, porque eu não conseguia ver vocês, assim, sabe, não sei, visualizar a tela aqui. Eu achei muito bonito, muito bonito. Eu já conhecia, mas não sei, mas eu nunca ouvi como eu vi hoje, assim, nunca senti, não me lembro de ter sentido a emoção que eu senti hoje. E sim, só isso mesmo, e muito forte, tudo que ele falou,
muita responsabilidade de cada um de nós que o ouvimos, né? Sempre, quase que diariamente, sim. E eu também, como você, eu acho que quase todos, muita gente, ele sempre dizia que estava indo, que estava morrendo, não estava aguentando, ia para as reuniões, eu me lembro do Guita, sabe, de outros de estudo, e ele sempre falava isso. Uma vez ele falou assim, olha, parece que o Erinésio passou lá não sei quantas vezes, né? Lá na casa dele, né? Lá no prédio, e ele já tinha dito que não vinha, depois resolveu ir, mal, e foi tudo. Eu também era assim, eu não acreditava. Eu achava, eu não sei, eu não queria acreditar que aquilo era verdade, sabe? Não sei, é uma deficiência minha. Muito obrigada, namastê. Namastê, irmã. Grato pelo depoimento. Né? Quando vem do coração, só acrescenta. É isso que nós queremos, irmã. Se ninguém se voluntariar, eu vou sugerir alguém. Posso? Eu falo, então. Então, Rubens, que o hino foi maravilhoso, que maravilha, como a nossa irmã falou, emocionante. E conforme você mesmo falou, o Francisco foi muito forte hoje, a palavra dele, os dizeres e tudo. Agora, me tocou muito, foi aquela parte dos cartazes, que a pessoa fala uma coisa e age de outra forma. Então, a gente tem que primeiro agir para depois escrever os cartazes, né? Então, como sempre, é maravilhoso, é muito bom ouvir o Francisco. E o hino foi assim, emocionante, foi lindo demais. Que boa escolha, que coisa maravilhosa você teve de colocar o hino, conforme a irmã falou. Eu também já tinha ouvido esse hino, mas hoje foi diferente. Foi muito emocionante. Então é só isso. Namastê. Grato, irmã. Namastê. Está aberto para quem quiser falar. Boa noite. Boa noite, quem está falando? Rosângela. Ô, Rosângela, namastê, irmã. Coloca. Boa noite, namastê. Entrei um pouquinho em cima da hora. Eu estava viajando, né? Estava, por sinal, do lado de Neópolis, no platô, e passei um dia. São muitos lotes, então estou um pouquinho cansadinha. Mas dei um pulinho rapidinho hoje na comunidade, né? Lá na comunidade só que estavam tudo descansando. E quando eu fiz a volta, mais o motorista da empresa, aí só vi uma pessoa assim, ei, me reconheceu. Aí quando eu vejo era o Márcio e seu Nivaldo. Aí eles estavam na frente da loja, aí eu disse, eu ia parar, mas eu lembrei que esse é horário de descanso. Aí ele disse, não, hoje estamos por aqui porque é o dia do trabalho, todas as quartas nós viemos para cá, mas estão descansando, mas Tani deve estar ali no computador. Então, eu resolvi descer e entrei. Mas só que todos, realmente estava todo mundo descansando, eu entrei, eu fui para um lado, para o outro, eu vi que todo mundo estava no seu descanso, né? Isso era antes das 14 horas, né? Então, e Márcio, Rosângela, você não apareceu mais, aí perguntando sobre meu filho, Uribes, e eu dizendo, quando ele me fez essa pergunta, você não apareceu mais. Eu senti uma coisa bem diferente, porque eu só tive na fazenda, na consagração, e de lá para cá não fui mais. E os finais de semana, para mim, ainda está muito intenso aqui. Eu só vou mais à instituição aqui, às segundas-feiras e às quartas, por sinal. Hoje não tem entrega, a Peçonha está fazendo um procedimento e hoje não fomos para a entrega de alimentos. Mas eu quero ficar
eu fico muito grata a Rubens, quando ele apresentou essa música, né, A Perfeita Alegria. De lá para cá, até hoje, na instituição, a gente escuta, mas como disse a Alice, essa outra, Dona Maria, né, eu acho, ela, hoje a gente escutou de outra forma. E também eu estou assim um pouco, o coração um pouco acelerado. Foi muito forte, né, o que a gente, eu estava presente, mas hoje, como o Rubens disse, a gente vê tudo de outra forma, como ele falou, né, que já estava em dia, não percebia isso, a gente achava que, como o Rubens falou, na outra semana ele vai estar bem, e isso me chamou muita atenção, né, e lembrar, como foi lembrado também, né, que quando os mestres avisaram que cada membro, cada um agora passasse, sofresse com suas ações, né? E isso foi muito bom relembrar isso, né? E essa questão da prática, né? E eu acho que é isso. Namastê, viu? Muito forte, mas muito obrigada mesmo, viu? Boa noite a todos. Namastê. Boa noite, irmã. Namastê. Grato pelo depoimento. Namastê, irmã. Pena a gente não ter podido te ver, porque o teu depoimento tão forte. Agora está aparecendo sua imagem. Isso eu vou abrir, porque eu nunca abro. Realmente, poucas vezes que eu me apresentei, que apareci, porque não dá para eu assistir sempre. Mas muito grata a todos, viu? Boa noite. Boa noite. Namastê. Quando a gente está falando, né? Eu queria ver os olhos de quem estava falando. Aí agora eu lembro que o Francisco tinha esse cuidado também, né? Mas eu sabia que era você, mas não sabia, não estava te vendo falando, né? Então foi bom ver um pouquinho. Os cachinhos diferentes. Outra Rosângela. Obrigado, irmã. Quem Namastê. Vou falar um pouquinho, Rubens. Pode falar, José. Namastê. Estou feliz que eu estou vendo Rosângela daqui. Eu estava também nessa noite, junto com Jussana, Rosângela. E a primeira parte do vídeo eu estava na fazenda. Eu estou pegando agora a segunda parte. Mas eu me lembrei da música e me lembrei do cartaz. Mas agora, revivendo, né? O que foi forte mesmo foi ele comparar a gente com o pessoal do povoado, depois de 50 anos de ensinamento. E chamar isso de uma patifaria. Isso aí que me tocou agora, nesse vídeo, nessa chamada, né? Como é que pode 50 anos de vida e a gente se comportar igual o pessoal do povoado, né? Isso que para mim foi muito forte. A gente não pode se comportar igual, né? Que a fazenda andava enfeitada, que antes ela não estivesse enfeitada. Que a gente agisse de uma outra forma. Depois de tantos anos, né? De ensinamento. Então, isso é para a gente realmente repensar. Em viver os ensinamentos, né? Viver os ensinamentos, a prática. É tão difícil, né?
não ser um ouvinte de reunião, né? Ou um leitor de livros sagrados, mas ser um vivente, um viver, um praticar. Esse chamado da prática, né? Isso que é muito forte, né? Isso que é muito forte. Essa parte do derrame, eu ainda agora reviveu, né? Que ele disse que estava sentindo, né? Aquilo tudo muito forte, e a gente ali, à noite, terminou bem tarde. E tudo se complementa, né? Com a fala de Elinésio, a questão de viajar a vários países, e o que ele conheceu foi muito mais profundo, né? Muito mais profundo. Pouco que ele conheceu de Deus não cabe na maior biblioteca do mundo. Tudo muito intenso, né? Tudo muito intenso. A história dele, e esse é o convite, né? Da prática. De viver os ensinamentos. 50 anos de ensinamento, 50 anos de estudo, 50 anos de prática. E agora, o que é que a gente vai fazer com tudo isso? Continuar lendo e assistindo palestra? Ou vai mudar a vida? Não vou falar mais não, porque eu vou começar... Eu já estou tentando, né, mudar a minha, né? Então, começar a mudar a vida. Vou me esforçar, pelo menos. Me esforçar para honrar. É isso. Namastê, boa noite para todos. Grato, Josicleide. A gente vê que você falou do coração. E o convite sempre é isso mesmo, é para a prática, para a luta, né? É o convite da Gita, inclusive, né? Levanta e age, e luta, né? Isso quer dizer, seja coerente o teu discurso e a tua prática, né? Olha para a sua casa, começa pela sua casa, vê como é a harmonização da sua cozinha, a relação com seus filhos, a relação com seus pais, com seus parentes, com sua comunidade, com seus vizinhos, né? Com o seu trabalho. Né? Começa nas pequenas coisas, nas ações que a gente faz para ajudar os outros, nas iniciativas que a gente faz sem estar visando lucro, nas reuniões mesmo que a gente faz, porque quando 2 ou mais se reunirem em nome de uma causa nobre, né? O próprio sagrado se manifesta. Né? Então, a prática quer dizer essa consciência, que se dá em todos os ambientes, no ambiente de trabalho, no ambiente como enfermeiro, no ambiente como professor, né? No ambiente doméstico, principalmente, no ambiente das reuniões em grupo também, né? No ambiente da instituição. Mas não quero falar, mas eu achei o depoimento também muito forte. E o puxão de orelha, né, que foi para todos nós. E é claro que eu também senti, e há muito tempo venho, assim, como ele mesmo disse, né, eu venho trabalhando isso. Não é uma coisa que você resolve de um dia para o outro. Mas o importante é você estar se esforçando. E a cada dia você está superando e avançando nesse sentido, né? Então, ainda que a gente não tenha alcançado a maestria, mas que pelo menos a gente esteja se esforçando para viver isso, né? Eu acho que isso para Francisco também já era mais... Ele compreendia muito bem quando ele via a pessoa dando o primeiro passo. Aí ele era o primeiro a ir ajudar, né? Mas ele queria que a pessoa mostrasse um esforço. Você dá um passo, né, para Deus e ele dá 2 em sua direção, né, como ele costumava dizer. Posso falar uma coisinha? Não, um pouco do que eu ia falar, você falou agora também,
dessa questão da gente começar na nossa casa, assim, com... Tá dando para ouvir bem? Eu estou ouvindo bem. Também me deu esse exemplo dos cartazes, também foi muito forte para mim. E o que eu acho que ele também citou o exemplo do rapaz, do menino de 10 anos, é que com tudo que a gente já sabe, como a Jusileide falou, várias outras pessoas falaram, acho que uma das coisas que ele esperava da gente é que a gente desenvolvesse também a intuição, a sensibilidade, porque as situações podem... Você não tem uma mesma postura para cada uma das situações, para diferentes situações. Você pode agir de uma forma ou de outra, dependendo daquilo que está acontecendo de fato, que a gente tem que ser muito cuidadoso com isso, né? Eu me lembro dele falar que às vezes ele agia de uma forma mais enérgica com pessoas que poderiam entender aquela postura e de uma forma mais doce, mas sempre com o coração, para outros que não entenderiam, mas as duas verdadeiramente, como se fala, sagradas, né? Porque a forma de atuar que ele tinha, ele sabia que ele já tinha desenvolvido tantas qualidades, né? Essa aproximação com Deus, que permitia a ele agir com o coração e, dependendo da situação, de uma forma aparentemente diferente. Então, acho que ele esperaria isso um pouco da gente, né? Quando você está numa sala de aula com vários alunos, você tem aquele aluno que se esforça tanto e que não conseguiu uma nota boa, é diferente daquele que tem todas as condições, que não tira uma nota boa, mas porque não fez nenhum esforço. A gente tem que ter essa sensibilidade e de viver, né? Como eu sei, não adianta você participar de inúmeras reuniões, sair da reunião e ter uma postura totalmente diferente daquilo que a gente discutiu na reunião. Eu me lembro do Francisco, quando ele levava os meninos para o Reviver, que às vezes lá na loja eles chegavam, lá na cidade, chegavam de uma forma tão violenta. Quando eles entravam na fazenda, até o Francisco às vezes tirava o medicamento e ele se comportava de uma maneira totalmente diferente. Então, porque ele já tinha ali o ambiente que a gente precisa criar nas nossas casas, no nosso trabalho, em todos os lugares em que a gente esteja. Então, não é fácil. E dá saudades, né? Porque quando às vezes a gente tinha alguma dúvida, a gente conversava com o Francisco, parece que as coisas ficavam tão mais simples, mas ele deu muitas ferramentas para a gente desenvolver isso agora, desenvolver o ambiente sagrado em cada lugar que a gente esteja, em cada momento das nossas vidas. Então, por isso que acho que ele ficou tão chateado com o cartaz, ele preferia que não tivesse nada, porque você criar uma energia na sua casa é muito melhor do que você ter coisas valiosas que não levam a nada. Você tem que ter, quando ele põe as flores, todo cuidado com as pedras, rochas, flores, isso que dá vida, isso que dá energia para atrair o que tem de mais sagrado. Então, eu só queria deixar esse depoimento. Então, eu acho que alguém ainda tem... Nós temos mais uns minutinhos. Se alguém quiser tomar a palavra. Boa noite. Perdoe ter chegado atrasada, mas a gente estava na cura, né, aqui na... E o importante, assim, eu cheguei, já estava acontecendo ali a palestra, mas eu estava também, nessa época, lá em Sergipe, presenciei a situação do menino, né, na íntegra, com as pessoas que estavam passando, né, como uma espectadora. Mas como o Francisco também falava, não é porque não é a gente que comete a ação que a gente não tem parte naquela ação, com a nossa energia, com o nosso pensamento, com as nossas atitudes, né? Que nem ele ensinava, o efeito borboleta, aquilo que a gente faz
silenciosamente, né, pode estar comprometendo o mundo inteiro, né? Pode não, sempre está comprometendo o mundo inteiro. E foi tão difícil entender aquela situação, sabe, do menino, de tudo que estava acontecendo, quando eu assisti também a admoestação, né? E então nesse sentido, assim, só para acrescentar, né, as outras falas que foram muito benditas também, a emoção, tem coisas que não se falam em palavras, né, mas se demonstra na emoção, na energia mesmo, né, tem coisas que a gente sente de uma outra maneira e não em palavras, mas é essa questão da nossa responsabilidade, mesmo que a gente não seja o protagonista, mesmo que a gente não esteja envolvido diretamente numa situação que esteja acontecendo, né, forte, a gente tem participação, né? Só o fato da gente estar assistindo e ter conhecimento daquilo já é um ensinamento para nós. Eu entrei na instituição em 2016, né, quando o Francisco foi para o Rio Grande do Sul, e foi tão assim, foi tão rápido eu entender que a Sudadharma era uma escola muito preciosa, né? Sou uma pecadora, continuo ainda tendo que trabalhar várias questões materiais, mentais e de coisas que eu tenho que me melhorar, mas foi o Atma, né, que me levou a ter a oportunidade, né, de estar fazendo parte dessa escola, né, na condição que eu posso participar. Então, eu tenho muito a agradecer, né, da gente ter essa oportunidade de reviver o que o Francisco deixou, o legado que o Francisco deixou, né, para a gente, que o principal foi o coração, Deus, a gente não é nada sem Deus, né, e a coerência nas nossas ações, né, não importa em qual nível evolutivo, qual nível de conhecimento que a gente esteja, né, mas ser coerente com aquilo que a gente já sabe, né. Namastê. Grato, Maria Cláudia. Importantíssima essa lembrança, né? Lembrou do Ho Oponopono, na verdade, né? E tudo aquilo que a gente olha, tudo aquilo que a gente cativa, nós somos responsáveis por tudo, né? Não existe, assim, tu não pode se dizer omisso ou indiferente a tudo aquilo que a gente presencia. Muito bem lembrado. Acho que o Dagoberto queria falar, não é isso? Não sei se... Rapidinho, Rubens. O que eu ia falar, Cássia, acho que absorveu de mim e passou, certo? Mas, assim, uma coisa que eu queria só tocar na história, no que foi contado sobre essa criança, o que é quem está à frente de um trabalho como a instituição, né? O que é a gente ficar atento com o que vai chegar para que a gente saiba receber, porque você vê a situação que a criança passou, que chegou até a instituição e foi tratada de uma forma que precisaria estar bem atento, quem estivesse à frente, observar a situação, porque a criança chegar atrasada, chegar 10 horas, você vê quanta consequência teve, até traumatizar a própria criança, né? Onde a gente poderia se colocar no lugar da criança. Então, são observações que as pessoas que estão à frente precisam estar bastante atentos. Não estou falando assim, criticando, mas só pegando o fio da meada diante do fato que aconteceu, o que é a gente estar atento com as coisas, para que a gente tenha uma visão dupla, né? Uma visão de quem está recebendo e o que é que você vai fazer, né? Para poder ter uma visão melhor a não causar um trauma desse. Porque se não fosse Francisco que
tomasse a frente, como ficaria essa criança se todo mundo rejeitasse, né? É viver atento com todas as situações, porque a gente precisa ter uma visão além do fato, porque senão a gente vai agir de uma forma errada. Porque quem está atento absorve, processa para da melhor forma agir. E eu acho que não aconteceu isso, né? Então, por isso que chegou a criança ter que procurar Francisco para poder resolver a situação. Uma coisa assim, que eu achei um pouquinho forte, sabe? Mas é só isso mesmo. Eu tenho outra coisa aqui que eu podia falar, mas deixa para a próxima reunião. Eu achei muito bem lembrado a tua fala, muito importante, porque tem a questão da jurisprudência. Na verdade, a admoestação de Francisco é para que não se iniciasse um certo entendimento que seria uma ação viciada e antiga e um modo de fazer que banalizaria. Você disse tudo agora. Isso mesmo. Então, ele impediu que uma jurisprudência de um certo Sim. tipo se instalasse, Sim. criasse essa outra, com base no que ele, de fato, queria, né? Com a esperança de que isso fosse mantido depois da sua partida, né? Mas tudo é experiência, né? Claro. Se viu como experiência para que todos que participaram, você vê que Cláudia falou, né, que parece que ela estava no momento, no dia, e presenciou, então, serviu para muita gente, né? Não foi à toa que chegou a situação para que todos, tipo assim, acordem, né? Acorde, chegou o fato para todo mundo sentir um pouquinho e futuramente, como a gente está passando agora, né? Servir para todo mundo como um alerta e um ensinamento para que a gente leve para a nossa vida, não só na instituição, mas fora, né? Em todos os ambientes que a gente for, né? E como lá mesmo, vamos dizer assim, a escolinha está indo no bom caminho, está bem sucedida, ou seja, aquele exemplo, ele corrigiu, né, em tempo, e eu acho que foi, na medida do possível, foi assimilado. E o resto, os mestres mesmo sabiam que teria que dar tempo ao tempo para que as pessoas fossem aprendendo ao longo do processo, né? Que o suficiente tenha sido feito, Sim. Que Francisco podia descansar, porque já tinha voluntários, que é uma coisa difícil, a Cláudia lembrou muito bem, né? Já tinha voluntários, já tinha pessoas, e a Josicleide também, né? Que cada um sabe como é a convocação à consciência, para saber qual é o papel e o lugar de cada um dentro desse processo, o que cabe a cada um de nós, né? Então, tudo isso parece... Aprendemos, né, Rubens, aprendermos a ouvir as crianças, porque é muito, muito triste isso. Em síntese, Rubens, foi necessário, né? Eu agradeço. Eu sei que é um tema difícil, né? Uhum. Todos nós. Mas eu achei, para mim, essa reunião de hoje, eu já estava esperando desde a outra semana, porque eu já tinha visto o vídeo, né? Aí hoje mesmo, de tarde, quando eu olhei de novo para poder saber se estava tudo certinho, né? Falei, nossa, hoje vai ser muito forte. Eu sabia disso. Tanto que acho que Cláudia me escreveu, eu falei, faz um esforço, Cláudia, porque é uma reunião muito especial, né? Cássia, você mandou a música, foi? Mandei no nosso WhatsApp. Então, como eu não escutei bem aqui, aí eu vou olhar. Quando eu vi que você mandou alguma coisa no Zap, eu fui olhar rapidinho. Porque, às vezes, eu percebi que não dava para entender bem as palavras na gravação, Rubens. Isso. Mas quando eu fizer a edição, eu vou corrigir isso. Na edição, eu corrijo esse problema. Mas eu vou escutar. Muito agradecido. Eu pus no WhatsApp, Alice. Que bom. Ainda tem mais algumas pessoas que
talvez queiram falar, né? Costuma falar Dona Lourdinha, tem Nancy. Depois eu né? quero falar com você rapidinho, viu, Rubens? Então, eu acho que pode falar, Alice, né? É aquela relação de músicas que você mandou logo no início. Eu não estava nem participando do grupo. E aí meu celular teve um problema e eu perdi tudo. Eu amava aquelas músicas, entendeu? Mantras e músicas, tudo da Suda Dharma, Francisco cantando e Francisco entoando, muitas, uma relação. Se você puder, eu divulguei muito, mas o povo não me devolveu. Eu pedi, mas não recebi ainda. Eu mando o link de novo, só preciso me lembrar. Me avisa pelo WhatsApp, eu mando o link. Tá certo. Tá, muito obrigada. Tá sem som, Rubens. Se alguém quer falar, né? Falta a Dona Lourdinha, Nancy e Cristina. Cristina abriu, né? Oi, gente, boa noite. Eu vou procurar ser bem sintética, né, Rubens, devido ao horário aí. Eu quero agradecer muito, eu me lembrei, eu acho que eu estava nessa reunião, porque a partir daquele dia eu passei a divulgar esse vídeo seu que você nos apresentou lá, da Perfeita Alegria. E essa semana mesmo, semana passada, o pessoal da instituição falou no seu nome, falou desse vídeo sobre a Perfeita Alegria, né? A qual me parece que Francisco se referiu à quinta essência, né, do Dharma eterno. Que coisa linda, né? Ou seja, nós precisamos, apesar de tudo que a gente pode, o nosso corpo físico, mental, né, emocional, espiritual, tenha que suportar, não é? Para a gente poder transcender, né, todo o mal, né, esse mal entre aspas, né, e para poder transcender essas coisas e manter a perfeita alegria, né? Você vê, esse vídeo é maravilhoso, eu sou apaixonada nele justamente porque, apesar de suportar todas as intempéries, né, do tempo, né, a fome, a sede, tudo, e a porta do convento não é aberta para eles, mesmo assim eles conservam a perfeita alegria, né? Que foi maravilhoso, mas eu gostaria só de comentar uma coisa do vídeo antigo, se você me permite, muito rapidamente. Eu já li, nós já lemos, temos os livros da Shuddha Dharma, né? Geralmente a gente lê sobre a aldeia que Francisco se referiu no vídeo passado, que é Shambhala, né? Essa aldeia, Shambhala, lá vivem os mestres, né, do Shuddha Dharma Mandalam. Você imagina, né? Se um mestre já emana tanta luz, imagina os mestres reunidos, né, nessa aldeia. A quantidade de luz, né, divina que tem. E quando a gente lê no livro, fica uma coisa que parece uma história, né? Mas ouvir Francisco falando de Shambhala no vídeo passado, parece que a palavra ficou viva. Não sei se eu vou saber me expressar para vocês, entendeu? Francisco falando é diferente. E essa questão de hoje, que aí eu vou pegar aí um gancho com a irmã Jô, que ele nos comparou com o pessoal do povoado. Não que o pessoal do povoado é pior ou melhor do que nós, não. Nós temos uma responsabilidade muito maior do que o povo do povoado, porque nós temos o conhecimento. Então, quanto maior o conhecimento que você deve levar para a prática, lógico, maior a responsabilidade nossa. Então, nesse sentido. E a questão do menino, o mais triste para mim é que a mãe batia nele todo dia porque era algo dármico ou kármico, não sei, porque a gente tem que chegar numa conclusão, porque karma para Shuddha Dharma é ação correta. Então, era algo dármico que nem ela mesma sabia, então isso acontece conosco também.
nem nós mesmos sabemos porque nós estamos agindo assim. Então, maior a nossa responsabilidade ainda, maior, muito maior. Hoje eu estava conversando exatamente isso com o Frederico. Você tem ignorância, não é? Você tem certas responsabilidades, sim, mas quando você já tem o conhecimento de qual caminho trilhar, a responsabilidade redobra. E esse puxão de orelha, nossa, foi um puxar, um zaço de orelha mesmo. E ele tinha que fazer aquilo porque ele estava sofrendo com diarreia, com vômito, e o olho dele, até derrame ele teve naquela hora, porque ele viu que tudo que ensinou ainda foi difícil, as pessoas ainda temos dificuldade, nós estamos incluídos nisso aí, lógico, é óbvio, mas é só agradecer muito, Rubens, Cássia, todo o grupo, gostei de ver a Cláudia aqui, que eu conheci lá, a Alice, todo mundo, nossa, esse grupo tá porreta, viu? E vamos continuar, e vamos tentando trilhar o caminho certo, né? Mas é isso mesmo, traz para sua casa, traz para sua família, primeiramente, para as pessoas que convivem. Hoje, por exemplo, eu tinha 2 pedreiros aqui, geralmente eu não tenho costume de dar almoço, mas aí teve uma chuva que o moço perdeu tudo, eu falei, cara, eu não tenho coragem de não dar comida a ele. Ele perdeu tudo, sabe? A chuva molhou os mantimentos, tudo. Como que eu vou almoçar e não vou dar comida? Não tem jeito. Então, isso é o mínimo. Não fiz nada. Mas Deus vai ajudando a gente. Nós vamos ouvindo o Mestre Francisco e esse trabalho sendo muito importante, Rubens, de divulgar a vida e obra dele. Então, muito grata a todos. Namastê. Boa noite. Namastê, grato, Cristina. Você me lembrou uma coisinha, ainda preciso falar uma palavrinha também. Porque foi, na verdade, assim que Francisco mostrou que aquele impacto, que ele se emocionou com a música, com o poema, né? E às vezes passou um pouco assim. Eu estava conversando com ele e a gente estava se entendendo, vamos dizer, porque a gente estava conversando o mesmo assunto. Mas eu não sei se ficou no primeiro plano para todo mundo a razão dele ter se sentido tocado, né, profundamente. Não só porque o poema estava no quarto dele a vida toda, né, mas porque aquele diálogo foi o diálogo dele, que ele viveu com São Francisco. Ou alguma coisa próxima, que foi captada no plano astral e fizeram esse diálogo, fizeram essa música. E aí a minha metáfora, quando eu fui homenagear o Dia de Ação de Graças, eu falei, Francisco, a Bhagavad Gita é um diálogo entre Krishna e Arjuna que o senhor Vyasa captou e retratou. Esse diálogo entre Francisco e Frei Leão, que é Francisco, né? Esse diálogo também é uma Gita, também é um canto, também é um poema, e também é sagrado. Então, isso também é uma Srimad Bhagavad Gita, é um sublime canto sagrado, que é a tradução do sânscrito, né? E ele falou, de fato é, porque trata sobre a transcendência, trata sobre a Ananda, e está explicado qual é essa condição, que quando você vai às portas da tua instituição, e nem lá você vai ser bem recebido. E se no teu coração você estiver em paz, se você estiver saudando a graça de viver essa experiência na tua solidão, no teu inverno da sua vida, procura outro lugar para ficar, né? E entende que é aí que você vai entender o que é a perfeita alegria. De entender que tudo é Deus, tudo é a natureza de Deus, tudo é sagrado, na maior dor, na maior sofrimento, tem ali uma razão que é para o nosso crescimento. Então, que esse hino, que retrata o diálogo e a essência da mensagem de São Francisco, é sagrado e retrata a Ananda. E é impactante para Francisco,
porque é o mantra da vida de Francisco. Ele voltou depois de 800 anos para ajudar nesse processo de materializar o Shuddha Dharma. Quer dizer, não sei, voltou depois de 800 anos, modo de falar, assim, pelo menos daquela experiência para essa, ele veio para trazer aquela experiência daquela época, daquela vida franciscana, do que é a Ananda, né? Para materializar o Shuddha Dharma. Né? Então, e por isso que ele disse para mim, né? Olha, eu não sei como você encontrou isso, mas olha, eu mesmo e você sabe que eu mesmo já fui assim firme com você, duro, porque nós tínhamos um entendimento errado do que é a prática, né? Eu era muito assim, ligado, de fato, à teoria, né? E aí ele falou, não, agora não, você está entendendo isso, porque a prática, ela se dá em vários níveis, ela não quer dizer, por exemplo, que você vai fazer suponha, você vai escrever um artigo, né, escrever uma escritura, o que seja, né, ou escrever um livro. Isso é teoria ou prática? Não, o que define o que é teoria ou prática, o que é ação Shuddha, como a Cristina estava lembrando, é como você faz isso. Então, se você vai, como é o caso de Daniel agora, que é meu sobrinho, está fazendo um mestrado, isso é prática, porque ele faz esse mestrado com a consciência e o coração do Shuddha Dharma. Isso é que significa prática. Prática significa viver, seja lá qual for a atuação, com o coração. Isso é prática. Agora, até distribuir sopa, dar esmola e fazer qualquer serviço prático, pode não ser a prática nesse sentido do Shuddha Dharma, se você não estiver fazendo com o coração, que é o que ritualiza a atuação. Né? Então, ele estava dizendo, quer dizer, desde a minha volta lá do Canadá, a gente iniciou um processo de aproximação nesse sentido, que eu comecei a entender esse sentido desse compromisso aliás, foi a tese, né? Foi o tema da tese. Eu fui descobrindo com o tema da tese e vinha a imagem de que isso era verdade, porque era exatamente isso, era o espelho. Francisco era o espelho naquela tese que eu estava escrevendo. Né? Então eu falei, que interessante, eu descobri aqui o que é essa prática, que é a prática de Francisco. Foi eu que descobri no Canadá, né? Então, aí a partir de lá eu comecei a me adequar um pouco mais para ser um pouco mais vigilante. Eu acho que é o que me afastava de Francisco. Eu era mais, como é o DNA da minha família, né? Mais, assim, numa boa, sem ser muito... Esse é o DNA, né? Uma coisa que vem na tua constelação familiar, né? Então, você tem que fazer um esforço, inclusive, para vencer isso. Que a gente foi sobre o ardor do coração. Em português é isso, traduzindo para o português, é sobre a rádio coração. A minha tese é que, se eu usar em termos sofisticados, tem que escrever, que tem o lado técnico. Né? Aí é que as pessoas se enganam. Isso é muito teórico. Não é teórico, ela está na terminologia técnica. Né? Mas se eu fosse dizer sobre o que ela é isso. É como contatar e viver pelo coração. Ou seja, qual é a essência da mensagem de Krishna na Bhagavad Gita para Arjuna, né? E como isso tem que ser traduzido. Né? A gente chama isso de Shuddha Yoga, o puro yoga. O puro, né? Não, tem vários tipos de yoga, e essa é a essência do yoga, que é essa você sacralizar, ritualizar, tornar sagrada todas as tuas ações, não importa qual. Qualquer coisa você tem que fazer
com esse espírito, né, de que você está sendo um canal e um instrumento. Ou seja, se você está sintonizado com a rádio coração, né, ou seja, mente e coração em unidade, essa é a mensagem da Gita. E o termo disso é isso. O que é que significa esses corações ardentes? O Francisco tinha esse blog, inclusive, né? Corações ardentes. Ou seja, esse ardor do coração, né? Esse fogo interior, essa espécie de fé em si mesmo, né? Essa confiança, essa certeza que te dá num certo rumo, essa coisa que te enche de entusiasmo, né? Te enche de Deus na alma. Entusiasmo quer dizer com Deus na alma, né? Com Deus dentro de si, né? Então, é isso que eu estudei. Agora, em sânscrito não importa, é muito técnico, mas aí é no meu desafio, o meu ritual, né? É na minha ritualística, são os obstáculos, né? Práticos. Olha, você quer chegar lá, você tem que superar isso, né? Ah, muito lindo, muito bonito isso. E Francisco, claro que ele legitimou e abençoou esse trabalho, né? Então, eu sou grato por isso também. E por isso que ele me admoesta, né? Ele fala, cuidado, para você não ter escrito sobre tudo isso e a tua prática não ser condizente com tudo isso que você agora vai falar. Ele falou, não adianta você pregar esse cartaz na parede agora, ou essa tese, né? Rasga e joga no lixo, se você não estiver se esforçando para viver. Mas esse grupo aqui, por exemplo, né, é uma tentativa de viver na prática, de um outro jeito. Agora, tudo depende do contexto, né? Uma pessoa num outro nível de consciência pode achar que isso aqui é teórico. Ah, estão lá só falando e não faz nada por ninguém, não faz nada pelo mundo, não faz nada pelos pobres, né? Mas a pessoa se fala assim porque não tem noção do que é a energia, o poder do Ho Oponopono, né? O poder do que é agir à distância, ou como a Cláudia muito bem lembrou, né? Se eu tenho consciência do que são os meus pensamentos, né? E aí é como o Francisco mesmo disse, né? O próprio trabalho, às vezes, da fazenda, mais concreto, né? Mais físico, mais visível, pode não ser nada. Se o pensamento de quem está ali fazendo aqueles trabalhos trai aquele trabalho. E você pode estar totalmente distante da fazenda, mas se o teu pensamento está em sintonia com o coração, você está fazendo um trabalho em nome da grande síntese. Isso é que eu tratei na tese. Agora, é difícil assim explicar isso para o grupo como um todo, né? Isso assim, são em espaços quando a energia se organiza de uma tal forma que a gente tem condição de falar dessas coisas que são mais internas da instituição. Eu não esperava nunca aqui que eu ia tocar nesse assunto, que Francisco puxava comigo sutilmente quando ele conversava, mas ele não trazia para público, porque essas não eram questões para ser discutida com o grupo todo, né? São realizações, experiências internas do Shuddha Dharma, que às vezes você discute com o teu mestre, discute com alguém que já teve, mas não é coisa que você sai comentando com todo mundo, né? Agora, aqui, esse grupo, essa egrégora que a gente forma, esse campo de força, é um pouco para isso. É para a gente dando forma para isso. Então, como surgiu pela pergunta da Alice, como tinha surgido pelas provocações, até um pouco da Maria Cláudia, que achei que colocou muito bem, aquela questão de que nós somos responsáveis pelos pensamentos, pelo que nós vimos, né? Então, agora, a forma de agir, se é a distância ou presencial, é a natureza que vai nos possibilitar, em nome da harmonia, né? Às vezes, a distância, quando é que você age? Às vezes, é estratégia, né? Igual na política mundial. Às vezes, você quer estar mais próximo e presente, mas se você fizer isso, as pessoas não
não pode estar preparado, e isso pode gerar conflito, pode gerar certos incômodos. Então, você escolhe uma posição onde isso é possível. Foi o que Francisco fez na instituição. Quando ele escolheu ficar na Grande Síntese em Aracaju, não é que ele abandonou o Shuddha Dharma do Brasil, os outros ashras, ou que ele se isolou, ou que ele se... Como os outros grupos acusam ele disso também, né? De que ele ou é vaidoso, ou era egoísta, ou seja, que ele só pensava no grupo dele, ou que ele queria o poder. Não, ele simplesmente ficou naquele cantinho onde ele tinha paz para ajudar aqueles que, estando próximo deles, eles não poderiam ajudá-los, porque as próprias pessoas o impediriam. Então, às vezes, a gente se afasta de quem a gente quer ajudar, porque assim a pessoa pode receber a tua energia. Se você estiver próximo, ela vai te combater, ela vai te perseguir. Então, você tem que se afastar. Faz parte desses caminhos ocultos da instituição a gente ter essa sabedoria de saber a exata distância que você tem que ficar de uns e de outros. Francisco fez isso com a família, fez isso com os filhos, fez isso com os irmãos e fez isso com os outros Gnanadatas da instituição. É muito difícil. Então, não sei, olha, são 10 horas. Quem quer ter a última palavra? Alguém queria falar? Dona Lourdinha, que sempre fala a última palavra, hoje não falou. Não sei se ela ainda está aqui presente. Nem Nancy. Nancy, mas às vezes não consegue abrir o microfone. Então, eu vou esperar um minutinho. Se não abrirem, aí eu vou encerrar. Né? Pelo Haddad. Então, Dona Lourdinha, Nancy... Vou bem uma palestra aí, viu? Se tivesse mais um tempinho, uma maravilha, Rubem. Muito obrigada, viu? Vai desculpando, eu amei. A sua explicação foi muito profunda, muito bonita. Maravilhosa. Então, grato. Eu acho que a gente pode ir encerrando, né? Então, agradecer a todos a presença hoje, né? Eu fico feliz com a participação de todos. Tomara que esse grupo continue, cresça, e que ele possa, que as nossas reflexões possam ajudar toda a obra de Francisco, em todas as frentes. Que esse é o nosso ideal, e acho que Francisco também só pensaria a existência disso aqui nesse sentido. Não faz sentido o memorial que não fosse esse o objetivo, né? Então, agradeço a todos, e eu já vou me despedindo, né? E vou parar a gravação nossa, né? Namastê. Namastê. Boa semana a todos. A outra semana, em 15 dias, nós vamos ver a parte final desse vídeo. Tá certo? Okay. Namastê, boa noite. Namastê. Namastê, boa noite. Boa noite. Até daqui 15 dias. Tchau, namastê. Tchau.